pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do IlustraCast. Esse é um podcast em que a gente conversa com outros agentes do serviço público ou privado sobre a inovação jurídica, novas tendências do mercado, legal design, visual law e outras situações que consistem aí na nossa nova atuação dentro desse mercado jurídico, na advocacia e em outros setores. Estou hoje com muito prazer com uma convidada mais que ilustre, para combinar também com o nosso nome, que é a Júlia Lise. A Júlia é uma servidora muito inspirada na inovação e no atendimento às novas necessidades dos usuários do serviço público. E é com muita honra que a gente traz você, Ju, para o nosso segundo episódio. Se apresente, por favor, para os nossos ouvintes. Olá, vou me apresentar para vocês. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Júlia. É um prazer muito grande estar compartilhando com vocês esses momentos. Então, me chamo Júlia Stefania Lise. Atualmente, eu tenho 3 atuações profissionais. Eu sou advogada, sou legal designer e sou servidora pública estadual do estado do Rio Grande do Sul. Posso dizer para vocês que a advocacia privada ela é simbólica na minha vida em comparação a tantos anos de instituições públicas que eu já trabalhei. Eu contabilizo 10 anos de poder judiciário, sendo que eu comecei como estagiária e fiquei por 5 anos, ainda naqueles períodos em que os estágios eram mais longos. Depois fui assessora de juiz também, por mais ou menos o mesmo período, por 5 anos, e saí do poder judiciário para assumir o cargo do qual estou até hoje, que é de analista jurídica da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que este ano eu completo 11 anos na instituição. Então, são mais ou menos, somando todo esse tempo, 20 anos envolvida com instituições públicas. E, paralelo a todas essas atividades, um pouco mais de 3 anos, eu venho me dedicando ao estudo do design, focado na comunicação jurídica. Para isso, eu fiz alguns cursos de capacitação, como oficina de legal design, cursos de visual law, de tipografia jurídica, de linguagem simples, de facilitação visual, focados na comunicação. E hoje eu sou pós-graduanda da Faculdade da Universidade de Caxias do Sul, em Design Thinking e Criatividade nas Organizações, e por coincidência a faculdade pela qual eu me graduei. Incrível, que currículo, hein, mulher? Caramba, chega lá. Meu Deus, parece que é uma vida inteira para ter um currículo igual o seu, quanta coisa. São muitos anos focado no setor público. É incrível, muito legal. Ju, você comentou que você é legal designer no serviço público, né? Onde você atua hoje como analista aí no Rio Grande do Sul. O que significa, na prática, ser uma funcionária pública legal designer? Então, claro que a minha atividade, meu cargo é analista jurídica, com o acréscimo, né, de eu também ser qualificada como legal designer. E eu posso dizer para vocês que é sentir na pele as necessidades de cada instituição. A gente acaba tendo um olhar muito diferente para os problemas jurídicos, mas também um olhar diferente para soluções. E também conseguimos ter um alcance maior das oportunidades de aplicação dessa metodologia, que são inúmeras. Um exemplo do caso do meu estudo, que é focado na comunicação jurídica, por exemplo, a metodologia do legal design pode ser feita numa atuação processual, numa peça processual, num documento que tu possa firmar com o usuário, numa comunicação, numa informação com o próprio usuário que busca o serviço público e até mesmo, Júlia, no caso de até otimizar um trabalho de um servidor. Legal. Muitos alunos meus da Ilustra, né, às vezes até de grandes empresas, grandes escritórios ou início de carreira, enfim, não importa muito o público, eles têm uma dúvida muito comum que é como aplicar o legal design. Você falou de aplicar em peças também, e normalmente a gente fala em peças de uma forma prática, é mais visual. Então, essa confusão é muito comum, é muito frequente. E a gente já conversou sobre isso, né, em outras oportunidades, e você também compartilhou comigo da diferença de entre visual law e legal design, que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse episódio. Mas o que é praticar o legal design em documentos ou no atendimento mesmo do serviço público? Me conta um pouquinho.
Eu tenho depois também para contar para vocês algumas iniciativas que foram feitas para trazer mais exemplos práticos, mas é nesse sentido, Júlia, porque no setor público a gente pode aplicar essa metodologia e expandir ela muito mais no sentido de que não está somente em relações privadas. A gente expande isso para todo o serviço público, para um número indeterminado de pessoas. E aquilo que tu falou, não é tornar um documento ou um processo mais agradável, visualmente mais agradável, mais bonito. É dar funcionalidade ao propósito que se destina. Seja um documento, seja uma atividade, seja uma prestação de serviço público. Com sempre o foco em facilitar a compreensão pelas pessoas e tornar a experiência desses usuários mais satisfatória. Exatamente, você falou já deu uma dica do que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais pra frente, que é da experiência do usuário, né? E no serviço público deve ser um desafio imenso. Porque no setor privado, em geral, a gente fala de usuários mais específicos, né? Que tem ali um desejo específico. A gente muitas vezes, inclusive, explica para os clientes e até alunos a definição de usabilidade do ISO, né? Que fala de contextos específicos, pessoas específicas, com necessidades específicas, e é para isso que a gente projeta um documento em Visualon. Mas, enfim, fica ler esse spoiler, depois a gente se aprofunda nisso. Fiquei curiosa, imagino que os nossos ouvintes também. Me parece que, é claro, você deve ter tido adesão aí dos seus companheiros, dos seus colegas de serviço, mas me parece que você foi o principal agente, assim, propulsor da iniciativa de Legal Design dentro da Procuradoria. Como que foi essa sua avaliação? Assim, o que fez você pensar, aqui precisa, esses usuários, esse serviço precisam do Legal Design? Na verdade, eu trabalho na 2ª Regional da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, que é em Caxias do Sul. A gente atende várias comarcas, né? Acho que é uma das maiores regionais do Rio Grande do interior do estado. E eu atuei mais neste núcleo, nessa regional, onde é um núcleo bem menor, né, com repercussões mais limitadas em um grupo menor de pessoas, né. Foi justamente nessa necessidade, Júlia, que a gente presta um serviço público e sabendo das melhorias que podíamos fazer, de sempre tentar melhorar aquilo que já vínhamos fazendo, mas de que forma eu poderia fazer diferente aquela mesma atividade repetida inúmeras vezes há décadas, que é muito tradicional no direito, né, também. Então, de que forma eu poderia, com o meu conhecimento, interferir e contribuir, principalmente, para uma melhor jornada desse usuário, seja ele numa questão processual, seja ele num atendimento ao público, enfim, tentar, de alguma forma, com o meu aprendizado, expandir isso para minha área, né? Para onde eu tinha um pouco mais de domínio, né? Muito interessante. Nossa, se a gente... No episódio anterior também foi mais ou menos assim. Parece que a gente cria uma empresa a cada gravação de episódio do IlustraCast. Se você um dia fundar uma empresa de treinamento para o serviço público sobre isso, vai ser incrível, porque assim, isso é muito comentado, né? Até dentro da advocacia e dentro da magistratura. Há muitas décadas que a gente faz as coisas da mesma forma. Todo dia é a mesma coisa. Toda peça que a gente redige é partindo da mesma lógica. E aí chega o pensamento do Legal Design e fala, não pode mais ser assim. Hoje os usuários já percebem que tem empresas, tem serviços que fazem peças dedicadas a eles, pensadas para eles, e eles podem optar por esses outros serviços. Exatamente. E isso eu acho que é uma trava, né, na inovação. Isso nos coloca numa zona de conforto. Isso. Também vai aumentando cada vez mais o desafio para os próximos profissionais que virão para a mesma ocupação nossa, né? Então, muito interessante. E aí, falando de inovação, eu percebo, às vezes até como preconceito, né, como um mito, mas eu percebo que muitas pessoas falam que o serviço público, sobretudo a magistratura, o poder judiciário, são muito reticentes com inovações.
Eu tenho, assim, minhas dúvidas quanto a isso. Inclusive, em 2020 tive a honra de participar do estudo do Visual, que pôde coletar, revelar ao público que a magistratura é sim favorável ao Visual, com moderação, mas que com certeza não está mais satisfeita com a forma tradicional de peticionar, etc. Como que é inovar no serviço público e quais são os desafios de colocar essa inovação? Isso, tu tocou num ponto exatamente, os desafios são bem diferentes daquele da iniciativa privada, né, Júlia? Porque realmente o setor público, ele, acima de tudo, tu tem limitações de cunho financeiro, de pessoas e de tempo, né? É muito diferente do que é numa iniciativa privada. Então, tu tens que te limitar a tua atuação como legal design. Tu tem um desafio que é agir de conformidade com o recurso público que aquela instituição dispõe. Mas um dos desafios, com certeza, é esse que tu tocou. É a cultura institucional. No Rio Grande do Sul, eu posso falar que o nosso Tribunal de Justiça incentiva muito a inovação. Inclusive, eles têm um laboratório de inovação do próprio Tribunal de Justiça que estimula os próprios servidores do judiciário, né, a praticar. O próprio tribunal já adequou vários documentos e várias formas de comunicação ao Visual Law, ao Legal Design. Inclusive, tem vários exemplos de Legal Design no próprio setor público vindo do nosso tribunal. E eu posso dizer que a cultura institucional influencia muito, Júlia. Se for uma cultura da instituição que é voltada, que incentiva os servidores a inovar, com certeza isso vai nos dar uma rapidez na tomada de decisões, porque a questão do setor público envolve procedimentos legais e mais burocráticos. E se nós tivermos esse apoio institucional, sem dúvida alguma a gente vai ter mais ideias, mais pessoas envolvidas e mais rápido, né, esse processo vai acontecer, sem dúvida. Perfeito, muito interessante. Me dê exemplos práticos assim, de projetos que vocês já implementaram por aí com uma perspectiva do Legal Design e do Visual Law para a gente perceber esse toque de inovação. Certo. Eu diria assim que são alguns da Procuradoria do Estado foram mais iniciativas do que projetos, mas aquilo que estava ao meu alcance fazer, Júlia. Na Regional de Caxias do Sul, nós temos atendimentos ao público. E o que acontece? As pessoas procuram as nossas regionais, as nossas sedes, para fazer parcelamentos de débitos. Então, são contribuintes que possuem débitos com o Estado. Isso sejam fiscais ou débitos não fiscais. Esses termos aí o pessoal procura o atendimento e são feitos termos de parcelamento. Esses termos de parcelamento, eles eram com muito texto, era informação muito junta, se procurava fazer numa página, mas ali não tinha o desenvolvimento de cada informação, não tinha hierarquia de cada informação, era um texto muito junto, muito confuso e, inclusive, com muitas expressões jurídicas. E essas pessoas, Júlia, na maioria das vezes, elas vêm desacompanhadas de advogado. Então, se procurou também fazer um trabalho de limpeza desse documento para adequar a linguagem, torná-la mais simples, com as técnicas jurídicas, mas torná-la mais simples para que o usuário tivesse uma compreensão dos termos que ele vinha assinar, né? Também usamos recursos visuais, optamos por ícones, né? Que conseguiu concentrar as informações de uma ordem e de uma organização no documento para facilitar a leitura e a compreensão. E, inclusive, nós fizemos também 2 formatos, porque os atendimentos ora são presenciais e ora são virtuais. E nos atendimentos presenciais, a gente utilizou também um QR Code, que o que acontecia? Os servidores do atendimento me trouxeram uma problemática, que era a seguinte: mesmo as pessoas aderindo ao termo de parcelamento, firmando esse termo, normalmente esse parcelamento perdura por meses. E eles acabavam acionando o nosso atendimento para emitir as guias dos meses seguintes. Então, se criou uma ferramenta através de um QR Code e de um link no documento virtual
para que criamos um passo a passo para esse contribuinte poder, né, ter uma autonomia de entrar lá no site da Secretaria da Fazenda, imprimir a sua guia, fazer o pagamento e com isso desafogando o nosso atendimento para esses casos, né, em que não dependia tanto do atendimento presencial, né, e virtual também. Muito legal. Então, este é um exemplo, assim, de um trabalho de um feedback muito bom. Os servidores, eles gostaram muito, porque disseram que isso otimizou muito o trabalho. E também dos usuários, que conseguem agora, sem necessitar, né, ficar nessa dependência, né, do atendimento, de sempre precisar todo mês entrar em contato para emitir a guia e tal. Foi bem interessante. Nossa, esse projeto, primeiro fiquei muito curiosa para ver, se depois você puder me mandar. Passo sim. Antes e depois. Exato, antes e depois, que é sempre assim, chocante às vezes, né, inclusive. É verdade. Tem alguns pontos... Vou te dizer, Julia, e vou te dizer, isso também é um desafio, tá? Eu ia entrar mais um pouquinho nessa questão, desculpa te cortar, mas feito no LibreOffice. Total, que a gente nem tem Word, né? No setor público, a maioria do setor público não tem editores como Word. Então, foi um documento totalmente feito num editor. Exato, aquela pergunta, né, que muitos fazem. Qual que é a melhor ferramenta para aplicar o vídeo? Exatamente. Aqui você sem tiver, uso de... né? Aqui você tiver... Exatamente. Não tenho habilidade para usar o Illustrator ou o Canva, ou não tenho Word. Exatamente. A gente comprova com isso, né, Júlia, que não precisa, né? Exatamente. Tem um ponto... Porque é justamente isso, né? A gente queria dar a compreensão para o usuário, qual é o objetivo, qual é a funcionalidade desse documento. Não é torná-lo... Claro que, obviamente, que com todos essa limpeza do documento, essa faxina que a gente faz, né, de informações, de conseguir né, dar as zonas de respiro ali para o leitor, de conseguir... Eu coloquei algumas caixas de texto também para separar algumas informações. Claro que ele fica visualmente melhor, sem dúvida, ele fica agradável aos olhos. Mas não é isso, né? A gente queria dar toda a compreensão que aquele usuário não tinha, muitas vezes, né? Por exemplo, tinha uma expressão, garantia fidejussória. Se eu colocasse isso, imagina, a gente, às vezes, da própria área fica pensando... Precisa de um Google, né? O que é mesmo a garantia? Então, como é que aquela pessoa, né, vai ter essa compreensão? Então, a gente traz ali as explicações. E um outro exemplo também, Júlia, foi mais com relação... Como o meu estudo é mais focado na comunicação, eu percebi também que o nosso atendimento... tinha um mero papelzinho, às vezes, só com um telefone e o endereço da nossa regional. Então, foi feito um trabalho também de cartões. Nós fizemos um trabalho com cartões físicos e com cartões interativos, tá? O que a gente colocou ali no cartão? Além dos contatos da regional, seja ele um e-mail, um telefone, a localização... E colocamos também, fizemos um documento que também o físico acaba tendo o QR Code e o interativo daí já vai diretamente para o site, que é um documento que tem ali as principais formas de parcelamento de créditos, trazendo algumas informações, a próprio site da PGE, que era muito... não tínhamos muita divulgação, sabe? Porque às vezes a pessoa até deseja parcelar, mas não sabe como... nem em que hipótese isso pode acontecer. E também foi feito um trabalho de informativo, assim, eu diria que ele é mais informativo, totalmente focado na jornada do cidadão, de quem busca uma instituição pública. Muito legal. Eu acho que, inclusive, a gente tinha falado no início do episódio, né, sobre o que é aplicar o legal design, já que não é utilizar o documento só. Tem muitas vezes essa dúvida, né, do que é, até onde vai o legal design quando começa o Visual Law. E também, eu sempre falo que não todo projeto de Visual Law precisa resultar de um processo de legal design thinking, de uma coisa maior. Tem muita demanda que a gente simplesmente recebe, que é, Júlia, não queremos mais que nossa petição seja só mais uma. Não queremos destacar aqui as razões de fato, etc. E faz parte, né? A gente não pode idealizar, a gente está falando aqui da prática real. Exatamente. E também do Visual Law no mercado como ele é hoje. Sim. Ainda em ramo de inovação e tal. Mas esse projeto que você relatou aqui em poucos minutos, ele é um exemplo excelente do legal design levando a projetos de Visual Law, mas não só, né? Então vocês
Com certeza. Inclusive, imagino que você sozinha, muitas vezes também, né, como propulsor desse movimento aí na Procuradoria, vocês compreenderam a necessidade, como um todo o contexto ali do serviço, dos usuários, novas necessidades, etc. E a partir disso, aplicaram o Visual Law em documentos informativos, com a limpeza, recursos visuais, etc. Mas o Legal Design não parou no Visual Law, ele também foi a criação de um novo serviço de atendimento, de um novo Exatamente. de parcelamento dos créditos. E é isso, né? O Legal Design, ele abre também muitas portas, inclusive já recebi um feedback uma vez do nosso curso, falando, Júlia, por que a primeira aula do curso é sobre Legal Design se eu me inscrevi para um curso de Visual Law? Sim. O Legal Design abre muitas outras portas. Muitas outras portas. Visual Law, né? Sim, inclusive em projetos de Visual Law, mas não só. Não só. O seu caso é muito interessante. Eu te trago e este é um projeto, sim, que está em andamento, que é do Poder Judiciário. Eu tive esse convite no ano passado como legal designer. Está sendo feito, ele começou a ser implementado em fevereiro deste ano. Foi um convite para fazer uma curadoria colaborativa com o Juizado Especial Cível de Caxias do Sul. A Vara, então, me convidou para fazer esse trabalho e tinham 2 propósitos iniciais. O primeiro é que o Juizado Especial é uma jurisdição em que muitas vezes as pessoas estão desacompanhadas de advogado, né? Existem aquelas demandas cujo valor permite até um valor que as pessoas atuem sem advogado. Então, havia uma preocupação muito grande da compreensão, do entendimento pela pessoa das decisões judiciais. Então, teve esse inicial propósito. E um outro propósito foi que esta vara específica tem 6 juízes leigos. E cada juiz fazia um parecer de um jeito. E aí a ideia foi padronizar este parecer jurídico, esse parecer dos juízes leigos. Então nós fizemos um trabalho, estamos no 3º encontro. Começamos fazendo um trabalho de modelagem, de nova modelagem, e baseado bastante na tipografia jurídica, mas usamos também recursos visuais. Mas o interessante, Júlia, é que assim, além de explicar houve o envolvimento de todas as pessoas, né? Era o gabinete, era o cartório, a gente ouviu todo mundo, para que todo mundo tivesse um envolvimento realmente para elaborar esse documento. E a gente vem fazendo encontros, os primeiros encontros, Júlia, foi justamente para passar para estes servidores a importância da metodologia. Exato. Isso foi muito, muito gratificante, assim, porque além de você fornecer um documento ou pedir uma colaboração, é importante que as pessoas tenham a real noção do que isso representa. E se envolvam no projeto, né? E se envolvam no projeto. E isso tem sido muito bacana, porque eles podem replicar essas boas práticas que a gente acaba repassando, né? A maioria deles são advogados, então isso vão replicar em qualquer trabalho jurídico. E todo mundo, né, desde a participação do estagiário, desde a participação do cartório, todo mundo começou a ter um olhar bem diferente para essas situações. Então, ele é um projeto que ainda não tem prazo determinado, porque a gente vai se encontrando e todo encontro sempre surge alguma ideia. Legal. Isso é um bom feedback, porque é um sinal de que as pessoas estão motivadas a mudar, a inovação, estão abertas a isso. E aí depois vai se fazer um trabalho mais aprofundado das decisões judiciais mesmo. Que legal. Então vai ser uma coisa bem longa, mas bem interessante, de aplicação do legal design, né, como ferramenta, uma metodologia, digamos, macro, né, para a gente pensar em outras situações, na experiência do usuário, enfim, mas o Visual Law sempre, né, ali nos amparando, nos materializando essas ideias, né. Incrível. Depois vai ter algum relatório, alguma forma da gente acompanhar isso? Sim, eu vou publicar futuramente, assim, quando eu tiver mais pro final desse trabalho, eu vou publicar um case direitinho, assim, pra gente poder, né, ter como exemplo, até, afinal de contas, é um trabalho que pode ser replicado
por qualquer jurisdição, né? Então, e nada como inspirar, né? Outros setores públicos, outros colegas da advocacia, enfim. Muito legal. E é engraçado, né? Porque todo projeto de Visual Law ou de Legal Design, ele parte de compreender a realidade dos usuários. Na iniciativa privada, eu acho que isso é um pouquinho mais fácil no sentido de são usuários um pouco mais específicos e tal. Nos projetos que você relatou até agora, dá para separarmos em dois níveis, no mínimo, né, de usuários, que são os próprios servidores. Isso. Por exemplo, você fala de servidores de diversas categorias, de diversos instituições. Isso. E tem os usuários, que é quase toda a população de Caxias do Sul, né? Exato. Que é muito diversificada, enfim, tem em comum a região. O que é melhorar a experiência desses usuários? Eu acho que eu vou explicar um pouquinho o que seria esse conceito da experiência do usuário no serviço público, que abrange aqui e abrange qualquer usuário, né? Ótimo. Que busca uma prestação de um serviço público, seja ele uma instituição do Poder Judiciário, da Procuradoria, ou enfim, né? Então, a experiência do usuário, ela sempre vai estar ligada com uma impressão, uma sensação positiva ou negativa que esse usuário vai ter da prestação do serviço público. Uhum. E esse conceito, ele surgiu, ele está mais em voga ainda, do contato, né, da interação dos usuários com os artefatos digitais. Só que a experiência do usuário, eu diria, ela deve ser utilizada em qualquer tipo de experiência. Porque, por exemplo, nós vamos ter aquele usuário, Júlia, que ou por alguma dificuldade tecnológica ou por uma falta de informação, vai precisar de um atendimento presencial. Sim. Assim como a gente tem aquele que tem uma maior facilidade, ou por sua opção, ele vai querer um atendimento virtual. E esse tipo de serviço, na minha opinião, tem que ser prestado da mesma qualidade. Uhum. E no caso da administração pública, nós temos algumas, juridicamente a gente sempre gosta de fundamentar, né? Então nós temos como base um decreto, que é um decreto do governo federal, que implementa a estratégia de governo digital e norteia a transformação digital do governo, e ele é centrado no cidadão. Okay. O que isso significa? É tornar uma jornada do cidadão mais agradável, simples e personalizável. Isso é o que diz o decreto. E eu diria mais, é tornar o serviço público simples e intuitivo. Uhum. A gente tem que dar autonomia para aquele usuário. Uhum. E, além disso, nós temos vigente na administração pública, seja federal, estadual e dos grandes municípios, um código de defesa do usuário do serviço público, que é uma lei, a Lei 13.460 de 2017. E ali ela traz os direitos, os atendimentos que a administração pública deveria ter com os seus usuários. E um deles é que a gente tem que aplicar soluções tecnológicas que visem simplificar esses procedimentos da jornada do atendimento ao usuário e indicação da utilização de linguagem simples e compreensível. Então a gente tem que se perguntar, nosso serviço público está atendendo essas diretrizes? Se não está, como é que a gente pode melhorar? Perfeito. Porque a gente tem que pensar assim que a gente tem que ser sensível a todos esses tipos de usuários que eu te comentei antes, né? Seja de uma forma presencial ou não. Exatamente. Tem uma questão que o Daniel Kahneman traz também, com aquele livro Rápido e Devagar, que é justamente o conforto cognitivo. Conforto cognitivo. Exatamente. É você falar na língua do usuário, é você falar o que o usuário precisa saber, sem excesso, sem firula, de uma forma também de acordo com o tempo que ele pode disponibilizar para ler o documento, na interface adequada, seja física, seja virtual. Então, esses decretos, na verdade, correspondem super ao que a gente fala do legal design e do visual law na iniciativa privada, muitas vezes, e vão contra, inclusive, aquilo que a gente tinha comentado no início do episódio, de que a administração pública é muito reticente à inovação. Exatamente. Inclusive, a gente vai ter que atender a isso, né, Julia? Exato, não é mais uma opção.
não é mais uma opção. A gente tem que, até porque a gente vê as conexões que estão havendo, né, entre o governo federal, pelas próprias .gov, a gente vê todas essas conexões de sistemas, né, do federal com o estadual, e todo mundo tem que ter a mesma conversa, não, né, propiciar a mesma forma de atendimento. Hoje, inclusive, eu acabei, assim, 5 minutos antes da gente começar essa gravação, eu me deparei com uma notícia que demonstra também mais uma inovação na administração pública, que é um pouco distante, assim, do que a gente está falando, mas que a CGU acabou de criar, implementar e divulgar um sistema digital que é uma calculadora para as pessoas poderem contabilizar, calcular as multas que elas provavelmente poderão receber relacionadas à lei anticorrupção. Ou seja, um sistema também digital que pode evitar filas ali no serviço público, pode reduzir ali o fluxo do atendimento e que, enfim, traz uma autonomia ao cidadão e, portanto, aproxima o cidadão dos seus direitos e deveres, né? Exatamente. Esse eu acho que é um ponto muito interessante, diferente do que a gente fala no mercado business, iniciativa privada, do propósito do legal design e do visual law, que é se destacar, quer se diferenciar, quer estar à frente do mercado. Esse é o propósito, muitas vezes, das empresas quando aplicam essas técnicas. No serviço público, acho que por tudo que você tem trazido, a gente consegue perceber que o legal design e o visual law, eles são focados realmente na sua essência, que é facilitar a interação dos cidadãos com os seus direitos e deveres com o universo legal. E eu te diria mais, para mim o visual law, nesse aspecto, na questão da otimização, da interação do usuário, né? O visual law, para mim, ele representa uma ferramenta de inclusão social. Porque a pessoa, através desses recursos visuais que melhoram o entendimento, que melhoram a experiência dele, ele consegue agir, né, de uma forma autônoma, esse direito, sem precisar de intérprete. Exato. Esse é o objetivo, né, que a pessoa consiga, sozinha, exercer os seus direitos. E visual law, ele vem como uma ferramenta também para incluir, né, para fazer essa inclusão social de acesso à justiça, não só à justiça ou ao serviço público ou qualquer situação, né, de prestação de serviço público, não só da acessibilidade, mas de entendimento, né? Isso, a real democratização. Exatamente, da informação, da comunicação, saber o que representa aquilo, Júlia, né, sem a necessidade de ter alguém, né, que tenha que dizer para ela consiga ter essa percepção sozinha, né, ter autonomia. Inclusive, falando disso, de inclusão, no primeiro episódio foi engraçado, tô falando pra você que a gente sempre cria novos negócios nesse programa. Que a gente criou, eu e a Kelly é um escritório aqui do centro de São Paulo que chama Gaiofato Galvão. E eles têm uma submarca, uma empresa nova, atrelada ao escritório, que chama Plural, que presta serviços de atendimento jurídico e consultorias, inclusive atendimento contencioso para povos que precisam de serviços de inclusão. E eles têm muito serviço relacionado a registro de nomes para pessoas trans. E aí também firmamos uma parceria em que a gente aplicaria juntos o visual law nesses documentos para também o visual law ser aplicado mais à inclusão, porque finalidades lucrativas que muitas vezes, reitero, é a finalidade do visual law em iniciativas privadas. E isso não é não é menosprezar, né, essas iniciativas privadas. Faz parte do jogo, a gente está falando de novo da vida real. Exatamente. Mas é legal também ter essas iniciativas, né? Também tenho o orgulho de participar do Ela Jurista, que é uma mentoria que a gente dá para profissionais mulheres do direito que estão buscando um reingresso no mercado jurídico. Que legal. Aí mais focada no visual law, atrelado ao marketing jurídico, enfim. Também como uma forma de inclusão aí no mercado também dessas mulheres, né? E falando do visual law, seguindo um pouco nessa toada, quais você acha que são as tendências assim, do visual law no serviço público? E aqui a gente pode imaginar um pouco, tá? A gente pode ser um pouco tópico, mas também tendo um pouquinho ali do pé no chão, perspectivas possíveis para o próximo período. O que você acha? Olha, eu sou suspeita, né? Mas o que eu posso dizer para dizer para vocês que, assim, cada vez mais
o uso das metodologias do design, eles mostram resultados muito positivos. E eu acredito que essas metodologias, elas estão muito mais alinhadas à forma que nós temos hoje de nos comunicarmos, seja no setor público, mais ainda, né? Então eu penso assim, que não é se eu vou ou não usar essas ferramentas, mas sim quando eu vou. Perfeito, como eu vou, né? Exato. Quando eu vou começar? Porque é o que a gente falou, a gente não precisa, para inovar, aprender ferramentas complexas, saber usar grandes recursos tecnológicos. O passo maior, com certeza, é a gente se permitir a entregar o direito de uma forma diferente. Exato. Eu acho que basta começar, seja com o mínimo editor de texto e pronto, a gente já consegue fazer maravilhas com isso, né? Perfeito. E também, Júlia, assim, eu percebo que tanto com essa evolução da tecnologia, da informação, da comunicação, tem sido cada vez mais exigido do operador do direito outras habilidades, além da ciência jurídica. E eu te trago aqui uma notícia que, no caso do servidor público, alguns concursos públicos, né, tem um exemplo deste ano, tem exigido do servidor outros conhecimentos além da ciência jurídica, que é o caso do edital da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que este ano, né, exigiu o emprego da linguagem simples e do direito visual, legal design e visual law, em prol do acesso à justiça. Exato. Então, esse é um exemplo claro de que, né, da grande importância que isso vem tendo. Para o setor público, é um salto, assim, eu fiquei muito feliz quando eu me deparei com esse edital, porque saber que eu estou num caminho certo e num caminho que eu sempre acreditei que realmente fosse fazer muita diferença, e uma diferença para a eficiência do serviço público. Exato. E hoje isso é ainda uma exceção, mas espero que sirva de inspiração para ser um padrão. Exatamente. Como é um concurso assim de renome, é um concurso para um cargo muito importante, que é a Defensoria Pública. Exato. Né, que envolve também muito atendimento ao público, né, Júlia? Muito. A gente tem todo o atendimento deles é muito baseado no usuário. Então eu achei assim, olha, tão mais do que de parabéns quem pensou nesse diferencial do servidor, porque eu acho que é aí que a gente vai caminhar para cada vez mais melhorar essa experiência e a gente prestar um serviço melhor e termos servidores também que possam se envolver mais na inovação. Exato. Nossa, tanta coisa, eu acho que eu queria gravar. É muita coisa. Você só hoje. Teve várias coisas que você foi falando que eu queria puxar mais, instigar mais, mas enfim, o tempo é curto, passa muito rápido. Então, queria abrir para as suas considerações finais, mas antes disso, trazer algumas pílulas de curiosidade. Claro! Por que você, que é tão inovadora, eu te configuro mais como uma designer jurídica do que como uma servidora, do que como uma profissional do direito. Acho que você está quase mais design do que... Eu acho que sim também. De jeito de falar, de convicção, assim, parabéns, você é muito inspiradora. Mas quero saber, obrigada. Por que você decidiu seguir a carreira jurídica? Olha só, a minha escolha, na verdade, foi pela maturidade, né? Aos 17 anos, tive que ir lá optar por alguma faculdade que eu queria fazer e o direito ficou como a minha opção. Mas o que eu quero dizer é que eu tive a certeza do direito quando eu comecei a fazer os meus estágios, o meu estágio, né? Numa instituição pública, e ali eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, e também veio despertar de querer fazer concursos públicos. Eu sempre pensei nisso, embora eu seja advogada, né? Eu sempre pensei que eu queria um concurso público, tanto que eu me dediquei longos anos para poder, né, estar no cargo que eu ocupo hoje. E te digo assim que ao longo do tempo, com maturidade, com anos de instituição pública, eu pude perceber assim que como é bom, como servidora pública, eu poder prestar um serviço que atende um bem comum, atende um número indeterminado de pessoas, que mesmo com a limitação do meu cargo, com a limitação de várias outras coisas e com vários desafios, porque a gente sabe que
Tem muitas resistências, sim, tem muitas resistências nessa área. Eu saber que eu posso, de alguma forma, de alguma parcela que seja mínima, contribuir para aprimorar o meu trabalho, para tentar influenciar outras pessoas, convencer outras pessoas de que este é um caminho mais do que de novos aprendizados e de melhorias, com certeza, para o serviço público, de me reinventar, enfim, eu sou muito feliz naquilo que eu faço, com certeza. Que bom, que bom. Bom, falando nisso, nesse seu motivo, nesse seu propósito de influenciar, de inspirar, dê dicas para os próximos servidores que nos ouvirem, ou mesmo advogados que também queiram aplicar a inovação, levar a inovação para o serviço público. Olha, para os servidores, né, eu diria que o fato de a gente ser um servidor público não significa que estamos engessados, que temos que seguir as nossas atividades da mesma forma, repetidas vezes, por décadas, inclusive, né, no meu caso, que nosso desejo de inovar e a nossa criatividade, ela não está limitada às descrições da função do nosso cargo. Uhum. Que a minha mensagem para o servidor e para outras pessoas da nossa área é que a gente seja proativo, que a gente tenha iniciativa. Que caso a pessoa, o servidor, faça um curso ou assista uma palestra, que ele tenha algum conhecimento diferente, que ele ache que isso pode dar uma repercussão interessante para a equipe de trabalho ou para o seu serviço público, que compartilhe isso, que divulgue. Porque só assim a instituição que você trabalha vai saber dessa sua nova habilidade, desse seu conhecimento e também que você está disposto a inovar. Legal. Palmas, muitas palmas. Incrível, Júlia. Muito obrigada pela presença. Quer fazer alguma divulgação, falar seus arrobas, enfim, fica à vontade para fazer seu jabá se quiser. Eu espero que isso sirva de estímulo, né, para os servidores públicos, porque realmente eu sei das dificuldades. Provavelmente eu espero que isso influencie outras pessoas a ter o desejo de inovar, a conhecer essas técnicas, essas metodologias. Acho que a gente pode pensar assim, mas eu faço o mínimo, isso vai ter um reflexo? Vai, com certeza. Com certeza vai ter um reflexo. E isso que eu queria dizer que é muito gratificante aplicar isso no serviço público, justamente porque a gente não sabe o número de pessoas que vão ser beneficiadas com o nosso trabalho. Sim. Isso é que é a parte mais gratificante, sabe, Júlia? E eu posso deixar meu contato, meu e-mail para as pessoas, caso queiram, né, outras informações, que é juliastefanialise@hotmail.com. Estou disposta para trocar ideias, enfim, para a gente poder cada vez mais incentivar o legal design, o visual law. E te agradeço, Júlia, por ter sido tão generosa em expor o meu trabalho, de ter visto, enfim, um trabalho feito com certeza com muito amor, e te agradeço muito a oportunidade. E vamos divulgar, né? Eu acho que quanto mais pessoas pensarem como a gente, teremos com certeza um direito muito mais compreensível. O cidadão merece que a gente pense assim. Exato. Júlia, muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui no IlustraCast. Adorei. Me convidem sempre que quiserem. Semana que vem, você tem horário? Muitas ideias. Júlia, muito obrigada. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar essa sua participação. Falem com ela, gente, que ela é realmente uma pessoa super gentil, super... não conta o tempo nunca para conversar sobre o que faz, enfim, uma pessoa que você pode passar horas conversando e que vai te ter uma inspiração. Obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que te agradeço. Até o próximo episódio. Até mais.